públicos. E, recentemente, nos deparamos com uma decisão em primeira instância de um órgão ambiental municipal, em que se reportava que a administração pública não tinha a obrigação de comprovar qualquer nexo de causalidade entre agente e suposta conduta infracional, considerando que o agente público gozava de presunção de veracidade daquilo que ele falava. Então, por interpretação, né, por interpretação lógica desta afirmação, que é teratológica, né, anormal, ela vai nos dizer, ele está presumindo ou que a responsabilidade administrativa é objetiva, que é o assunto que a gente vai falar mais à frente, ou que, por mais que ele considere-a como subjetiva, ela verifica ela o aplica de uma forma híbrida, né? Como fazendo a inversão do ônus da prova e presumindo a culpa do autuado. Olá, esse é o DAP, Direito Ambiental na Prática, canal no YouTube, podcast, e mais uma vez agradecemos a sua presença aqui, nobre presença do ilustre colega advogado, técnico, multidisciplinar da área ambiental. Hoje um tema muito importante, nós vamos falar sobre responsabilidade administrativa. Então você já compartilha, curte esse episódio, ativa o sininho para receber uma notificação quando um novo episódio for ao ar. E claro, se você não é seguidor do DAP, Direito Ambiental na Prática, segue aqui. Nós sabemos que a maioria das pessoas que nos acompanham ainda não são seguidores. Então comece a seguir o DAP e esteja sempre por dentro de conteúdos novos, com, sem dúvida nenhuma, mestre aqui do Direito Ambiental, professor nobre, é uma honra estar com você novamente, Tiagão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, e o recado aí do Advan é muito válido. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ele é muito importante a subscrição para que a gente possa continuar ganhando força no algoritmo do YouTube. Você também que está nos ouvindo no Spotify e nos outros agregadores de podcast também, já nos siga, dê o seu likezinho aí no podcast, compartilhe o link, seja do YouTube, seja do agregador de podcast lá no grupo da faculdade, da especialização, lá da repartição, do escritório que você trabalha. Repito, isso é muito importante para que a gente continue ganhando força junto ao algoritmo do YouTube, o YouTube continue compartilhando, indicando o nosso conteúdo para mais pessoas e nós possamos continuar produzindo esse conteúdo gratuito e de valor para você. Tiagão, antes de nós entrar no conteúdo, quem nos acompanha aqui, já vou iniciar, antes de começar mesmo de fato com os fundamentos, eu quero saber se está ansioso, o Thiago, que vai ter uma grande mudança na vida dele, vai sair de Belém, vai para Campinas, como que está a tua vida aí, Tiagão? Agora estamos falando de outubro, talvez você escute, o Thiago já esteja há um bom tempo em Campinas, mas quero saber... Tudo indica aí que nos próximos meses ali, já era para estar lá, né? Mas tudo indica aí que nos próximos meses já estarei em Campinas. Eu sei que de novembro não deve passar, né? Tudo vai depender da obra do escritório, né? Mas está tudo tranquilo, eu já vivo dentro de avião, então essa mudança está dentro do pacote, né? Também vamos manter o escritório de Belém, então também vai estar sempre por aqui. Então é algo que faz parte aí da vida do advogado que atua na área ambiental e tem essa atuação por todo o país. Fico muito grato, feliz ali de poder estar abrindo mais uma filial lá no estado de São Paulo, no município de Campinas, que tão bem nos recebeu e vem nos recebendo. Isso aí. Hoje estava vendo, inclusive, o projeto, Tiagão falou em obra, e deu uma inveja muito boa sua aí, Tiagão, porque realmente está ficando lindo e isso é ótimo, a equipe tem que estar, isso é até importante, os advogados, colegas que aqui estão e nos acompanham, tem que estar num ambiente bom, um ambiente confortável, que te traz um sossego e uma comodidade para você, de fato, entregar o melhor, né, Tiagão? Então faz diferença mesmo isso, sem dúvida nenhuma, e é no pensamento do melhor para a equipe que nós estamos também estruturando a nossa sede, que em breve estaremos inaugurando em Campinas, então, São Paulo. Bom, iniciando o nosso conteúdo, Tiagão, de fato, responsabilidade administrativa, e eu quero, antes de mais nada, que você comente um pouco sobre a infração
mesmo ambiental administrativa, que você discorra sobre o início, sobre a raiz mesmo de como tudo se inicia. Bem, quando a gente fala em infração ambiental, tá? A infração ambiental nada mais é do que um tipo infracional, ou seja, um tipo ilícito, uma tipificação de algo que é antijurídico, algo que é ilegal, que pode vir a ser praticado pelo administrado, no caso qualquer um de nós, qualquer pessoa física ou jurídica, que possa vir a ser punido pelo poder puniente, pelo ius puniendi do Estado, ou seja, no caso, pela administração pública. Ou seja, nada mais é, a infração administrativa está para o poder punitivo da administração pública, tal qual o tipo penal está para o processo penal lá no âmbito do Poder Judiciário. Portanto, quando a gente traz a infração administrativa ambiental, nada mais é do que quando o administrado viola uma conduta que a administração pública poderá puni-lo enquanto prerrogativa que ela tem. Vou esclarecer de uma maneira mais efetiva para que você possa entender. Então, imagine o seguinte: você está operando a sua atividade empreendedora, a sua atividade econômica, mas está operando sem licença ambiental. Você pode não estar causando nenhum dano ao meio ambiente, pode estar tudo correndo às mil maravilhas, inclusive você pode estar homenageando o princípio do poluidor-pagador ao que tange as atividades, as tecnologias que você usa, as mitigações de impacto de externalidades negativas, mas você está operando sem licença ou com uma licença expirada. Né, o seu consultor ambiental ali não percebeu que a sua licença estava expirada. Nesse caso, você está cometendo uma infração administrativa ambiental. Assim, tal qual é supressão de vegetação, você pode estar cometendo ao mesmo tempo um ilícito civil, penal e administrativo. Portanto, a partir do momento que você não obedece uma norma de conduta, a partir do momento em que você não obedece e você viola uma conduta que o Estado, enquanto administração pública, enquanto elemento que compõe o direito administrativo sancionador, proíbe essa violação, então a administração pública terá prerrogativa, é claro, lhe garantido contraditório, ampla defesa dentro dos padrões de legalidade. Neste caso, aí então você poderá ser punido. Então, a infração, em poucas palavras, nada mais é do que a desobediência, nada mais é do que o não cumprimento de uma norma administrativa ambiental que era prevista em instrumento normativo, obedecendo o princípio da legalidade, obedecendo a concepção de tipicidade, e a partir dali, neste momento, a partir do momento que ela é violada, temos a infração e você administrado, pessoa física ou jurídica, poderá ser punido administrativamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela está contida no artigo do querido Franco, né? Nosso amigo lá de Uberlândia, no artigo que ele escreveu para o portal direitoambiental.com, que por sua vez também é capitaneado por um amigo nosso, pelo Maurício, em que ele diz que o direito administrativo sancionador e o direito penal são filhos da mesma mãe. Então, essa prerrogativa do Estado de punir, seja no âmbito penal, seja no âmbito administrativo, surge do ius puniendi do Estado. Logo, isso quer dizer que não é porque você violou uma norma de conduta administrativa que a administração pública poderá agir de qualquer jeito e lhe punir de qualquer jeito. Deverão ser observados diversos padrões, garantindo a defesa, o contraditório, verificando que a responsabilidade administrativa, como a gente vai falar mais à frente, ela não é objetiva, não podemos presumir culpa, inversão de ônus de prova. Portanto, em poucas palavras, já falando até bastante, infração administrativa, dentro desse contexto inicial, é isso, Advan. Perfeito, e é importante destacar que essa infração, os órgãos que têm o poder para gerar essa autuação, então pode ser tanto a administração pública, falando em termos de secretaria, como prefeitura, quanto a própria secretaria estadual e os próprios órgãos federais, no caso, podemos trazer aqui o IBAMA, o ICMBio. Isso é muito importante de
de destacar. E Jadivan, a organização administrativa, lembrando que os entes federativos eles têm autonomia para se organizar. Então, por exemplo, não são só secretarias. Pode ser que no município, no estado, eu tenha uma entidade da administração pública direta que exerça, né, competência de órgão ambiental. Então, por exemplo, no estado do Pará, eu tenho a Secretaria do Meio Ambiente, é quem exerce a fiscalização e a gestão ambiental, tirando as unidades de conservação. E aí também exerce poder de polícia, né? Faz as autuações. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, onde está a nossa sede, eu tenho o IMA, que é uma entidade, né? Que vai exercer essa competência administrativa ambiental. O importante é que se saiba que o poder de polícia e essa prerrogativa de exercer o ius puniendi do Estado, ela só pode ser exercida, no caso de administração pública indireta, tá? Por pessoas jurídicas de direito público, tá? Como, por exemplo, são as autarquias federais, no caso do IBAMA, o ICMBio, por exemplo. Perfeito. E entrando no mérito da sanção, Tiagão, o que é uma sanção ambiental? A sanção, ela é o reflexo da infração. A partir do momento que você comete uma infração ambiental, falamos já, você será punido. A infração é o não cumprimento. Este não cumprimento tem um resultado. Este não cumprimento, ele vai ser, então, causará uma sanção. E essa sanção administrativa está para a pena no direito penal. Logo, as sanções administrativas, elas são previstas por norma, mais uma vez falando do princípio da legalidade e também da concepção de tipicidade, elas precisam estar previstas e essa previsão precisa obedecer diversos requisitos, tal qual a proporcionalidade. Elas precisam ser proporcionais e razoáveis, levando em consideração a conduta que foi cometida. Elas precisam estipular de forma objetiva a gradação em que elas serão aplicadas, as situações que elas serão aplicadas, agravantes, atenuantes. Portanto, a sanção administrativa é algo bem simples, é a punição, é a materialização da punição. Então, a partir do momento em que eu estou operando sem licença a minha atividade econômica, transcorrerá um processo administrativo apuratório da minha responsabilidade administrativa ambiental, verificando que, de fato, ocorreu a conduta infracional. Então, a administração pública exarará uma decisão, multando-me, por exemplo, ou outorgando à minha conduta outras penas possíveis que estão previstas em norma. Então, mais uma vez, a sanção nada mais é do que o resultado da infração. É a punição. E lembrando, ela precisa ser razoável, ela precisa ser proporcional, ela precisa ser prevista em norma, ela não pode trazer critérios excessivamente subjetivos à sua aplicação. Voltando um pouco à infração, por exemplo, sobre questão de subjetividade, ainda não falando sobre responsabilidade subjetiva, mas questões de generalidade, melhor dizendo, é importante falar o seguinte: enquanto as sanções elas têm que ser bem objetivas, ter critérios objetivos para a sua aplicação, para que fique evidente a sua proporcionalidade, a sua razoabilidade no momento da sua aplicação. Voltando ao tema infração, é importante trazermos que na área ambiental é comum que tenhamos tipos infracionais, assim como temos tipos penais, como é o próprio caso do crime de poluição e da infração de poluição, que tenhamos os chamados tipos abertos, ou normas punitivas em branco. Ou seja, são normas genéricas que precisarão de outros elementos, por exemplo, resoluções dos conselhos de meio ambiente, outras normas, ou decretos, enfim, outros regulamentos que levarão o aplicador daquela norma a verificar se de fato houve aquela conduta infracional. Por quê? O que é poluição? É muita coisa, poluição. Poluição pode ser acoplado dentro de diversas condutas. Então, a ideia de tipicidade, seja ali na infração, para que cheguemos a uma sanção, ela precisa estar muito bem atrelada a uma ideia de como ela vai se concretizar. Entretanto,
ressaltamos, tá? Isso, a doutrina traz de uma forma uníssona, na própria jurisprudência, é comum e é corriqueiro, é permitido, não há nenhum problema no fato de haverem normas, tipos infracionais mais genéricos. Não é necessário que haja um fechamento, não é necessário que as normas de direito administrativo ambiental sancionador tragam todas 100% de possibilidade de sanções administrativas uma a uma, para que então eu tenha tipos infracionais que possam ser aplicados validamente em nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque é impossível. Seria impossível eu ter uma norma que preveja toda a variedade de toda sorte as infrações administrativas que são possíveis de acontecer. Então, é muito comum no direito administrativo ambiental sancionador que tenhamos tipos infracionais mais genéricos. Entretanto, eu não posso trazer um grau de subjetividade que coloque na mão da administração pública uma possibilidade de punição em detrimento aos direitos e garantias do administrado. Então, eu preciso equalizar isso para que eu não viole a ideia de legalidade, também para que eu não coloque na mão da administração pública um superpoder e que o administrado não tenha a possibilidade de se defender ou então de questionar uma autuação administrativa que esteja otorgando a ele a realização de uma infração administrativa ambiental. Perfeito, Thiagão. E falando de modo mais específico sobre até mesmo cases de sucesso, é importante convidar o pessoal para visitar o nosso site, www.advogadosambientais.com.br, porque lá nós temos muitos artigos. Claro, depois que assistir aqui, que ouviu esse episódio, clica no link na descrição e vai até o nosso site. Lá tem diversos artigos sobre casos específicos tratando sobre responsabilidade administrativo. Isso é muito importante, então, para o pessoal estar ciente. Você me tirou da tela aí, Thiago, mas tá tudo certo. Importante falar também sobre a desnecessidade aqui em matéria administrativa do cliente, do autuado, contar com um advogado. Isso é algo que nós batemos muito na tecla já aqui no nosso canal, no DAP, porque nós entendemos da necessidade do autuado contar com um advogado. Não queremos desmerecer os técnicos aqui multidisciplinares da área ambiental que fazem a defesa e muitos fazem muito bem, mas sempre é importante ter essa palavra do advogado, esse fundamento legal de um advogado, talvez em parceria, então, com o técnico, trabalhando junto, que é a melhor situação possível para o cliente, o técnico da área ambiental juntamente com o advogado. Porque aí sim, essa dupla tem a possibilidade de entregar o melhor resultado para o cliente, que às vezes a gente sabe que o técnico, já entrando aqui na parte mesmo do auto de infração, já vou passar a palavra para o Thiagão explicar um pouco mais sobre o auto de infração, mas nós sabemos que às vezes o técnico não vai ter aquele olhar clínico para se localizar um vício possível. Então, quero que você fale um pouco mais aqui, Thiagão, sobre essa necessidade, se você também vê um pouco essa parte do técnico contar com o apoio do profissional mesmo, do advogado aqui, e até já falando sobre essas questões de vícios no auto de infração. Bem, o auto de infração é um ato administrativo como qualquer outro, que precisa obedecer os seus elementos, competência, forma, objeto, motivo lá, observando o princípio da motivação, finalidade. E se esses elementos do ato administrativo não forem observados, eu vou ter um ato administrativo como qualquer outro eivado de vícios. Entretanto, quando eu falo de um auto de infração, um auto de infração ambiental, ele precisa seguir alguns elementos, como a verificação correta da conduta infracional. Eu não posso, por exemplo, fazer uma capitulação de uma conduta infracional e ao longo do processo perceber que foi outra. Então, aquele auto de infração terá que ser anulado. Eu preciso verificar, então, eu, enquanto agente da administração pública, eu, enquanto defensor de um autuado, verificar se todos esses elementos
for observados a motivação do ato administrativo, se ela não foi excessivamente genérica, porque se ela foi excessivamente genérica, por mais que exista, e nós vamos falar mais à frente disso, a presunção, já trazendo para a fala agora, a presunção de veracidade do agente público, ele não se exime da responsabilidade de motivar aquele ato. Explico, tá? Por ser um ato administrativo, tá? O agente público vai gozar de um atributo, aquele ato administrativo vai gozar de um atributo que garante a seu agente a presunção de veracidade do que está sendo dito. Muitos agentes públicos, e recentemente nos deparamos com uma decisão em primeira instância de um órgão ambiental municipal, em que se reportava que a administração pública não tinha a obrigação de comprovar qualquer nexo de causalidade entre agente e suposta conduta infracional, considerando que o agente público gozava de presunção de veracidade daquilo que ele falava. Então, por interpretação, né, por interpretação lógica desta afirmação, que é teratológica, né, anormal, ela vai nos dizer, ele está presumindo ou que a responsabilidade administrativa é objetiva, que é o assunto que a gente vai falar mais à frente, ou que, por mais que ele considere-a como subjetiva, ela verifica ela o aplica de uma forma híbrida, né? Tá como fazendo a inversão do ônus da prova e presumindo a culpa do autuado, o que não é abraçado pelo sistema apuratório de responsabilidade dentro do nosso ordenamento jurídico, fazendo uma analogia ao processo penal. Então, por exemplo, é incabível falarmos que, por mais que a responsabilidade seja subjetiva, eu presumo a culpa daquela pessoa que foi autuada e inverto o ônus da prova. Caberá a ela comprovar que não cometeu o ato infracional. Claro que ela terá toda a chance de se defender, mas a presunção de veracidade, neste caso ali, quando eu agente público, lavro um auto de infração, ela não quer dizer que eu tenho uma presunção absoluta. Ela quer dizer que eu tenho uma prerrogativa, essa prerrogativa é uma prerrogativa que garante a supremacia do interesse público e garante, claro, que a administração pública exerça seu munus público. Entretanto, não quer dizer que aquele agente público e a própria administração pública se exime de motivar o ato administrativo de forma exaustiva e de forma que venha a comprovar o nexo, esse liame subjetivo entre a conduta praticada e a infração, se ela ocorreu ou não. Então, não basta simplesmente eu trazer essa conduta ali, o nexo específico, além disso, tem que estar comprovado, tá? Mas não basta eu dizer, olha, tá aqui, eu estou afirmando, e você que se vire para dizer que tem o nexo ou não. Além desse nexo, né, eu preciso demonstrar ali, dependendo da infração, o liame subjetivo, que é a culpa lato sensu, o dolo e a culpa estrito sensu. Então, se for um tipo infracional que só ocorre mediante dolo e a pessoa agiu mediante culpa, eu vou ter uma excludente de responsabilidade, né? Se eu trago uma perspectiva de um tipo infracional que é possível estabelecer a sua materialização através da ação culposa, eu preciso demonstrar que ocorreu essa ação culposa. Então, isso precisa estar claro na motivação do ato administrativo, na redação do relatório de fiscalização, em todos os documentos que a administração pública precisará para municiar o seu ato administrativo, dando ele a correta motivo, dando ele a correta observância do princípio da motivação. Muito bem. E até um dos pontos que você falou sobre a questão da motivação e dos padrões que deve seguir o auto de infração, vale nós trazer alguns, volto a falar, claro, mais especificamente vai até o nosso site para ler os artigos, entender um pouco mais sobre os conteúdos específicos, mas sobre um case de sucesso que nós tivemos ainda quando existiam as audiências de conciliação, onde um caso que nós no IBAMA, no atuamos, isso, exato, do IBAMA,
E o que aconteceu? A cliente nos procurou, abismada, apavorada, que o valor da infração dela estava muito exorbitante, e realmente nós entendemos, e o Thiago muito bem conduziu, sem dúvida nenhuma, e conseguiu, através da audiência de conciliação, com todos os fundamentos legais e com a sua persuasão também, sem dúvida nenhuma, a fazer com que os agentes olhassem com outros olhos e chegassem em um denominador comum, tanto para cliente quanto para o próprio órgão ambiental, né? Sem um olhar de punição, talvez, mas com o olhar mesmo de uma sanção ali, estava tendo esse caráter Essa de... desproporção. Exatamente. Então, acho que isso é muito importante. Então, até sem fazer críticas aqui sobre essa alteração do 6514/2008, mas já fazendo, né? Então, isso é muito importante. E olhando para essa questão, agora aprofundando mesmo, Tiagão, sobre a natureza da responsabilidade administrativa, por ela ser subjetiva. Isso já está consolidado, não falando só sobre as decisões dos órgãos, enfim, mas até mesmo sobre a questão da judicialização. Nós buscando uma ação de nulidade aqui, de um ato administrativo, gostaria que você falasse um pouco sobre a jurisprudência também nesse sentido da natureza da responsabilidade administrativa. Vamos lá. Através do embargo de divergência, no STJ, número 13.18051, só confirmar aqui se é esse número, isso, 13.18051, RJ, e também o próprio IBAMA, através do despacho sem número de 2022, 14, não vou me recordar o mês, 14 de julho de 2022, tá, assinado pelo insigne advogado na área ambiental, Dr. Eduardo Bin, então presidente do IBAMA, aprovando o parecer 04 de 2020, nós temos ali dois documentos, um administrativo, um parecer no âmbito do IBAMA, e uma jurisprudência consolidando o entendimento que a responsabilidade administrativa é de natureza subjetiva, tá? E admite as excludentes de responsabilidade. Então, esse é o primeiro aspecto. Entretanto, nós precisamos olhar que existem, como eu falei até numa postagem recente no Instagram, quem acha que essa discussão está superada no âmbito nacional dos órgãos e entidades ambientais, muito se engana. Recentemente tivemos outra decisão, também de órgão municipal, em primeira instância, afirmando categoricamente que a responsabilidade administrativa é objetiva. Portanto, não há o que se falar em discussão de dolo ou culpa, estrito sensu. Basta a comprovação do nexo, tá? Porque a responsabilidade administrativa é objetiva e ponto final, não fundamentou mais nada, tá? Então, muito se engana, e isso é mais comum do que você pensa, tá? Do que você pode pensar. Então, muito se engana quem acha que o debate está 100% superado dentro dos órgãos e entidades ambientais pelo Brasil. Então, hoje a gente tem essa consolidação do entendimento jurisprudencial, mas vamos trazer a situação em que você tem ali três formas de olhar, tá? Uma só está certa, mas você tem três formas de olhar a responsabilidade administrativa ambiental. A primeira é que até então, antes da consolidação do entendimento, muitos órgãos ambientais traziam, o próprio IBAMA trazia antigamente, que era que a responsabilidade administrativa era objetiva, só que no âmbito do IBAMA, apesar dele olhar como objetiva, ele admitia as excludentes de responsabilidade, o que já diferia do sistema de responsabilidade civil, que é objetiva, e afasta as excludentes de responsabilidade pela aplicação da teoria do risco integral. Mas eu tinha ali a responsabilidade administrativa de cunho objetivo, ou seja, eu excluo o debate sobre culpa lato sensu, tá? Ou seja, ali é um ius puniendi mais rígido, um ius puniendi em que é mais difícil o autuado se defender. E sim, ainda tem os órgãos ambientais pelo Brasil que aplicam este entendimento. Nós temos um outro entendimento que até então vem sendo defendido pela doutrina do professor Ed Milaré, que ele traz um sistema híbrido. E assim, na prática, muitos órgãos ambientais, apesar de falarem que adotam a teoria, que adotam a natureza jurídica subjetiva da responsabilidade administrativa, acabam, na verdade, adotando, na prática,
na prática, adotando a visão híbrida. O que seria essa natureza híbrida da responsabilidade administrativa? Ela seria subjetiva, entretanto, conjugada a esta natureza subjetiva, conforme nós temos aí na doutrina alguns posicionamentos, é o fato de que haveria a inversão do ônus da prova ao autuado e haveria a culpa presumida. Ou seja, haveria a presunção de culpa deste autuado e caberia a ele comprovar o fato negativo, que ele não cometeu aquele ato infracional, o que desincumbiria a administração pública de trazer um grande aprofundamento nas suas motivações, tá? Nas suas motivações. Ele teria que comprovar ali que não fez aquilo. Então, na prática, muitos órgãos ambientais, por mais que afirmem, que aplicam, que veem a responsabilidade administrativa como subjetiva, que traz com ela, não basta dizer que é subjetiva, ela traz com ela uma roupagem muito robusta do que é essa subjetividade. Quando eu falei lá no início do nosso episódio que, trazendo a frase do Franco, do nosso amigo Franco lá de Uberlândia, dizendo que o direito administrativo ambiental sancionador, né, ele fala o direito administrativo sancionador, né, também se valendo muito da doutrina do professor Fábio Medina Osório. E o direito penal seriam filhos de uma mesma mãe. O que isso quer dizer? Quer dizer que vem de um ventre comum, precisam de certas visões uniformes, mas têm suas peculiaridades. Então, quando a gente traz essa roupagem, a gente não tem que dizer ali, ó, quando a gente diz que a responsabilidade administrativa é subjetiva e esta é a visão correta, não é híbrida, não é objetiva, e sim subjetiva, nós estamos falando que eu preciso comprovar, além do nexo, essa relação da conduta com o dano, com a conduta, com o tipo infracional, eu preciso comprovar a intencionalidade, esse liame subjetivo, se houve dolo ou se houve culpa estrito sensu. E quando a gente traz essa ideia de dolo, é claro que 100% dos tipos infracionais vão se concretizar através do dolo. Mas nem todos se concretizarão através da conduta culposa. Então pode ser que nós tenhamos tipos infracionais que, restando comprovado a culpa, ele não se configure. Por quê? Porque nós sabemos, fazendo a aplicação analógica do direito penal, que a culpa só é punida se a lei assim prevê, trazendo mais uma vez a ideia de tipicidade. Então, você vai ver muitos órgãos ambientais trazendo assim, tá aqui, suprimiu vegetação. E não verifica mais nada em relação a isso. Como ocorreu essa supressão de vegetação ou qualquer outro tipo de tipo infracional, como ocorreu aquele vazamento de óleo, como ocorreu aquela conduta infracional, não verifica, por exemplo, se é uma atividade que deveria estar ocorrendo através de uma autorização administrativa e que a pessoa tinha essa autorização, mas essa autorização foi dada por um agente incompetente, e aí não analisa a questão de erro de tipo, ou então possivelmente erro de proibição. Então, eu preciso estabelecer qual é a robusteza da questão em afirmar que a responsabilidade administrativa é subjetiva. Não basta dizer que ela é subjetiva, mas aí eu esvazio essa natureza jurídica através da fala dizendo que, tudo bem, ela é subjetiva, mas eu gozo de presunção de veracidade, eu estou falando que você cometeu, você que se vire, você cometeu infração administrativa, você que se vire para provar o fato oposto. E não é bem assim. Aí a gente volta porque a gente falou ali no auto de infração. É necessário que haja uma motivação. É necessário que a administração pública cumpra, o agente público cumpra de uma forma muito efetiva e muito escorreita tudo aquilo que precisa compor o ato administrativo no momento em autuar, ou seja, não é multar, é autuar aquele administrado. Então eu preciso cumprir todos os elementos daquele ato administrativo e não só o auto de infração, só ele por si não basta. Ele por si é vago. Eu preciso de um relatório de fiscalização, eu vou precisar de outros instrumentos comprobatórios, dependendo do que for. Então, se é uma imagem de satélite, eu preciso cumprir
todos os elementos metodológicos para aquela imagem de satélite funcionar. Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, principalmente no âmbito da administração pública municipal, e eu estou falando inclusive de municípios grandes pelo Brasil, simplesmente alguém que deu um print do Google Earth e pronto, colocou, olha, está aqui. O Google Earth, se você for analisar o próprio Google Earth e analisar os termos de utilização do Google Earth, está lá escrito que você vai analisar e vai verificar que ele não é vedado. Não é para ser utilizado como isso. Ele é utilizado como referência. Você olha o Google Earth, aqui tem alguma coisa, e eu vou buscar através de satélites adequados para a verificação desse aspecto. Então, eu preciso analisar o tempo que ocorreu, a forma que ocorreu, sabendo que eu vou precisar, enquanto administração pública, para que aquela pessoa venha a ser punida enquanto alguém que cometeu uma infração administrativa ambiental, o nexo e a comprovação do dolo, e se for o caso, se a infração prevê isso, a culpa. E é muito importante também, Advan, que a gente debata aqui, isso também a gente vai ter um episódio específico para isso, as medidas cautelatórias. A administração pública, muita gente confunde, né? Então, os próprios administrados, quando a gente explica para eles o que está acontecendo, muitos deles nem sabem isso. Então, assim, nossa, eu não sabia que era assim. Eu achava que já era uma antecipação da minha punição. Quando a gente fala na EDA, na Escola de Direito Ambiental, com colegas advogados que estão iniciando, e a gente pede para eles tratarem como fazerem um levantamento de uma medida cautelatória, de um embargo, né? Eles fazem verdadeiras teses defensivas. E eu digo, olha, calma, o embargo é uma medida cautelatória prevista no artigo 101 do Decreto 6514, se for federal, que visa resguardar que se evite que a ação danosa ao meio ambiente continue, que a infração continue ocorrendo, mas ela é uma medida cautelatória. Não necessariamente ela é uma antecipação de uma punição. Quer dizer, ela não é, né? Não necessariamente. Ela não quer dizer que ocorreu a conduta. Eu tenho indícios, mas é possível ali que eu afaste uma medida cautelatória antes mesmo da finalização do processo administrativo, porque ela não é punição, ela não é sanção. E quando você, por exemplo, vai ver, assim, é claro que isso não macula de vício, de certa maneira é vício, mas não macula ali e leva a uma invalidação ao auto de infração. Mas se você pegar um auto de infração, você vai ver que a pessoa, que o agente, ele vai fundamentar o embargo que ele aplicou lá no início do Decreto 6514, tá? E não no artigo 101. Ou seja, lá no início eu tenho as penas. E no 101 eu tenho as medidas cautelatórias. Então, ou seja, por mais que isso não macule de vício, mostra que ele mesmo, agente público, faz a confusão entre o embargo-sanção e o embargo-medida cautelatória. Porque eles estão em locais diferentes do Decreto 6514. Então, eu preciso compreender que eu não estou tratando de uma sanção ali. Então, eu não estou antecipando uma punição. Mas muito se aplica dessa forma. Então, recapitulando o que eu falei aqui, a responsabilidade administrativa não é objetiva, mas ainda existem órgãos ambientais que afirmam ser. 2, ela é subjetiva, mas existem órgãos que, por mais que digam adotar a natureza jurídica subjetiva, na prática, na aplicação dos seus atos administrativos, na verdade aplicam uma natureza híbrida. Dizem que não aplicam, mas aplicam, em que, ao afirmar que o agente público goza de presunção de veracidade dos seus atos, dizem que cabe ao autuado provar que não cometer aquele ato, e não interessa como eu motivei. Aí eu volto para aquilo que eu falei. Você vai ver processos administrativos como nós temos muito no escritório, que a foto que em tese está comprovando uma conduta infracional, ela foi feita num celular. A gente não sabe, pode ser de qualquer lugar aquela foto. Enfim, ela foi tirada de longe, dentro de um carro, por cima de um muro. Então, assim, nós precisamos ter segurança jurídica. E aí, voltando mais uma vez para a fala do Franco, se o processo e o direito administrativo sancionador e o direito penal são filhos de uma mesma mãe, assim como é o processo penal também, né, que aplica-se subsidiariamente no processo administrativo, então, como a prova é tratada com muito rigor no processo penal, a prova que pode levar alguém a uma punição também tem que ser tratado com muito rigor no processo administrativo ambiental, sob pena de
punir alguém de forma injusta, sob pena de punir alguém, não só uma pessoa física vai pagar uma multa, mas de você encerrar uma atividade econômica, de você levar alguém a uma situação de precariedade na manutenção de sua vida e de sua família, de você levar uma atividade econômica que sustenta um município inteiro a uma impossibilidade de ocorrer, enfim, diversas, a você impossibilitar que pessoas exerçam o seu direito à livre iniciativa, livre concorrência, ao direito de propriedade. E lembrando que nós temos sanções que são extremamente rígidas e precisam de muito critério, inclusive medidas acautelatórias também. E por isso eu volto, porque nós precisamos saber bem a diferença do que uma sanção e uma medida cautelatória, como é o caso da demolição. Como é que eu vou aplicar uma medida cautelatória ou uma sanção no final do processo de demolição a partir de uma ideia de responsabilidade objetiva ou de um hibridismo na visão da responsabilidade administrativa? Eu preciso ter critérios muito objetivos e muito claros para a aplicação de uma sanção tão séria quanto essa. Que aula, hein, Tiagão? E você que quer saber muito mais ainda sobre responsabilidade administrativa na fala do mestre Tiago, fica o convite aqui. Estamos em pré-venda da Escola de Direito Ambiental, a nossa imersão, que ocorre nos próximos dias 10 e 11 de novembro. Você que está... De 2023, você que está nos ouvindo em 2023. Exato. Então, fica o convite aqui para você conhecer muito mais sobre a área ambiental e sobre o processo administrativo ambiental com o nosso mestre aqui, que é o head do setor de operações legais, ele que conduz e faz cuida de toda a orquestra do setor aí, então fica o convite para você conhecer. O link na descrição do vídeo aqui também, ou do áudio, para você conhecer, então, sobre a imersão também da advocacia ambiental na prática, que é promovida pela escola da EDA. Tiagão, antes de encerrar, nós precisamos também, falamos muito aqui para o técnico ambiental, para o colega advogado, mas aquele cliente que está aqui, está nos acompanhando e que recebeu um auto de infração, filho do cliente, filho de um autuado, um administrador de uma empresa que foi autuada por um procedimento administrativo ambiental e quer saber quais os percursos, o que ele deve fazer. Eu diria que ele deve ter cuidado na mão de quem ele vai passar os poderes para fazer a defesa. Mas gostaria de ouvir de você, o que você acha que é o melhor a se fazer? O primeiro ponto é superar uma visão que a gente ainda encontra, muitos clientes chegam até nós em situações já bem difíceis em processos administrativos, porque se tinha uma ideia de que isso administrativo não vai dar em nada, né? E dá em muita coisa. Gera problemas. E assim, é a partir de uma boa condução do processo administrativo que você, em caso venha a ser responsabilizado civilmente em uma ação civil pública, por exemplo, e penalmente, a partir das provas que você questiona, da forma como você conduz esse processo administrativo, que você também pode ter uma boa condução. Geralmente isso garante uma boa condução nos processos punitivos civil e penal. Por quê? Porque geralmente o processo de apuração de responsabilidade civil e responsabilidade penal, eles utilizam o processo administrativo que foi instruído pelo órgão ambiental. Às vezes nem tem mais provas, é só o processo administrativo. Então, se a gente já, no âmbito do processo administrativo, já conduz ele de uma forma correta, de uma forma correta, questiona o que tem que ser questionado, admite o que tem que ser admitido, porque muitos clientes chegam achando que a gente vai fazer um milagre e não vai, né? A gente vai verificar o que pode ser feito, e que a gente vai garantir o que a nossa missão é garantir o contraditório ampla defesa, que aquela pessoa tenha os seus direitos de defesa garantidos e trabalhar dentro daquilo que a legalidade nos permite. A gente fala muito isso na imersão e também no ADV Ambiental Pro, dentro da EDA, que o advogado ambiental não transforma o ilegal em legal. Se é ilegal, vai ser ilegal. O que a gente tem que garantir é que você tenha o seu direito de defesa, que uma penalidade seja proporcional, e se for o caso de você não ser punido, isso seja garantido a você. Desde que a legalidade assim permita. Então, o primeiro ponto é você entregar a sua defesa a um profissional capacitado. Porque assim como teve gente que deixava transcorrer sem achar que não ia dar em nada, e depois descobre ali que já está escrito em dívida ativa, também tem profissionais
infelizmente, ainda temos bastante, e não é o caso, com certeza, de você que ouve, não é o seu caso, e que você nos assiste não é o seu caso, mas existem profissionais, às vezes a gente pega um processo administrativo ambiental já em fase de recurso administrativo, e nós vamos verificar a defesa, a alegação final, extremamente genérica. Extremamente genérica. Sim. Não trabalhou o que tinha que ser trabalhado, não questionou o que tinha que ser questionado, não houve uma visão estratégica, e a gente fala muito, a advocacia ambiental ela se torna difícil porque ela nunca vai poder ser de massa. Ela é uma advocacia artesanal. Ela é uma advocacia que cada caso é um caso. Então você tem que pegar o processo administrativo, ler, você vai achar ali uma fala, um errozinho no relatório de fiscalização, que não vai ser um bálsamo miraculoso para o seu cliente, mas que vai ajudar na defesa dele, que vai demonstrar que aquele ato administrativo não cumpriu seus elementos. Enfim, nós temos diversas perspectivas, porque, afinal de contas, nós somos os guardiões da legalidade, assim como os outros agentes dentro da administração da justiça. Mas essa é a função que a Constituição deu ao advogado. Então, quando nós trazemos esse ponto, repito, entregue a sua defesa a um profissional que entenda do direito ambiental, que entenda das minúcias do direito ambiental, entenda dos fundamentos do direito administrativo sancionador, entenda das bases da responsabilidade civil, se for o caso, entenda do direito penal ambiental e do processo penal, porque, no final das contas, você precisa entender de uma forma mesclada tudo isso para fazer defesa nas 3 esferas. Principalmente processo penal de uma forma analógica dentro do processo administrativo sancionador. Exatamente. Eu vou pedir para a nossa rede do setor de marketing agora colocar aqui um depoimento de um aluno que participou da Escola de Direito Ambiental. Então, nesse momento que vocês vão acompanhar um depoimento de um aluno para saber um pouco mais sobre a EDA. Feedback é o melhor possível. Superou minhas expectativas, na verdade. Eu fui um pouco... A Tainá me convenceu, né, na verdade, né? Eu estava um pouco receoso, porque ela tinha participado da imersão e tal. E aí ela falou, não, Rafael, você tem que participar, porque os caras são nota 1000, e eu acho que isso é importante para o escritório. E eu não sabia o tanto que esse conjunto de informações era importante para o escritório, e não ia saber se eu não fizesse o curso com vocês, a mentoria. Realmente eu acho que foi um divisor de águas para o escritório, porque por mais que eu não consiga um dia, junto, né, eu e a Tainá, implementar tudo no escritório, jamais eu acho que eu vou pensar como eu pensava antes. Então, isso já tem acho que isso é muito claro para mim. Eu já não sou mais aquele Rafael, né, advogado e gestor do escritório antes da mentoria. Então, por mais que eu não consiga, eu vou saber o que está faltando, eu vou saber aquilo onde eu falhei, aquilo onde eu podia ter melhorado. E então, assim, é um grau de excelência muito, muito grande, né, que vocês passam. Então, vocês estão de parabéns, realmente vale muito a pena. Então, aqui ficou claro para você o grande diferencial que é a Escola de Direito Ambiental, a capacidade que ela tem de mudar a vida dos colegas advogados. É isso que nós viemos apresentando, é o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é o propósito da Escola de Direito Ambiental, transformar vidas. Não apenas ensinar o direito ambiental, é transformar a carreira do profissional que, de fato, participa da Escola de Direito Ambiental. Mas, antes de finalizar aqui o nosso episódio, Tiagão, é importante falar que nós estamos trabalhando também muito focado agora na parte consultiva, não só de produtores rurais, mas de empresas também. Então, trabalhando com esse olhar de auditoria ambiental, estamos ingressando nesse mercado e viemos para entregar o melhor também, prestar excelência. Então, antes de você buscar lá na frente fazer uma defesa com excelência, você pode também fazer um trabalho consultivo com excelência dentro da tua empresa, dentro da tua consultivo atividade. preventivo, evitando vir a ser autuado futuramente, já está dentro de uma conformidade. Fica aqui o convite também para conhecer, temos artigos nesse sentido, serviço, para você conhecer o nosso site e nos contatar necessitando saber mais. E eu não posso finalizar esse episódio sem falar, é claro que o Tiagão vai trazer uma grande novidade, não sei se
Não, tu que traz, tu que avisa. Poderia estar falando ou não, mas o Thiago vai trazer uma grande novidade, não é por nada que ele sabe muito isso. Quem sabe, quem tem essa habilidade, não tem que deixar guardado. Então, em breve, aí, acredito que é um projeto 2024, vai vir o livro falando mais sobre o processo administrativo ambiental mesmo, que vai ser escrito aí pelo mestre Thiago Martins, então, que sem dúvida nenhuma vai ser um sucesso, porque sabe muito, é o que o pessoal comenta, é o que o pessoal mais fala, quem participa da escola, porque traz realidades que não estavam sendo vistas pela maioria dos profissionais. E a ideia é, sem dúvida nenhuma, entregar o melhor direito para o cliente, que é o que se espera. Não que os advogados não estejam buscando, não que não busquem isso, mas o olhar clínico de um especialista, de um expert com atuação exclusiva é um grande diferencial. Então, não sei se você quer falar um pouco sobre o livro. Isso aí, na verdade, o livro é sobre o Decreto 6514, trazendo conceitos, eu não digo que é comentado, mas é mesclando ali comentários ao Decreto 6514 com conceitos fundamentais, é mais focado para o advogado ali que está iniciando a sua jornada. É um livro ali mais direcionado para quem quer atuar na advocacia ambiental. O plano é publicar ele, né, através da editora Mente Aberta, do querido Camilo, ali no primeiro semestre do ano que vem, tá? Se tudo der certo, se o tempo para escrever deixar, porque aí hoje é dia 10/10, né? Hoje é dia 10/10, só para a próxima semana eu vou para Brasília e vou para Recife. Então, se tiver tempo aí, a gente termina até o final do ano, até janeiro, esse livro. E até falando isso, Thiago, é importante que para quem nos acompanha, a questão de até um pedido de compreensão, não é nem desculpa, porque nós estamos disponibilizando aqui episódios, mas uma compreensão pessoal que nós não estamos conseguindo seguir o episódio semanalmente, devido às demandas que o escritório tem nos trazido frequentemente. Aqui o setor das meninas aqui tem uma habilidade enorme para estar sempre conduzindo para o cliente chegar até o setor do Thiago, e cada vez mais o escritório, esse é o objetivo. Só que, infelizmente, nós não estamos conseguindo trazer semanalmente os episódios, mas quando vem também o episódio, vem dessa magnitude, dessa forma como veio hoje, buscando entregar também a excelência aqui através dos conteúdos. Então, fica aqui o convite para você, agradecemos a participação, por você ter nos assistido, nos escutado até aqui. E curte, mais uma vez, o convite para você curtir esse episódio, para você seguir o canal do DAP, que é um canal realmente diferenciado, onde nós falamos sobre advocacia de modo prático, de modo objetivo. Então, isso é muito importante. O que nós vivenciamos no dia a dia, não é uma realidade aleatória, uma realidade, posso dizer aqui, trazendo o que nós não vivenciamos. É o nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. O que o Thiago trouxe aqui hoje é o que ele vivencia corriqueiramente. Então, fica aqui um convite para você também compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que pode estar agregando na vida dessa pessoa. Thiagão, pode se despedir aí, fica à vontade, e até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Então, não esquece de compartilhar esse conteúdo, com que ele possa gerar valor. Também, se quiser nos seguir no Instagram, tanto o Instagram do DAP, do escritório, o meu, do Advan, está aqui embaixo na descrição, só você clicar aí no link, você vai ter acesso. Um mais forte abraço, até o nosso próximo episódio.